Salve, salve, meu cabeçudo, salve, salve, minha cabeçuda. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, então, por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa multiverso aí para você, bom multiverso para você aí nessa brincadeira. Hoje nós iremos falar sobre essa ideia de relevo, como se formam, como se originaram, como se deram as construções, como se deu a constituição do relevo do nosso planeta, certo? Então você vai conversar comigo, xeretar comigo, passear comigo dentro dessa brincadeirinha. Qualquer dúvida, puxa lá o fio, conversa, manda uma mensagem, cabeção, tira aqui essa ideia, me conversa disso daqui, me convence disso daqui, me ajuda, me socorre, sei lá. Estamos aqui nesse ambiente pandêmico, nesse período de quarentena ainda, vivendo esse processo todo, mas sem deixar de trabalhar os conceitos ligados à geografia, lógico, os conceitos que estão presos às nossas demandas. Então, por isso, hoje nós iremos falar sobre relevo. E quando nós vamos falar sobre relevo, nós temos que tentar entender quais são as características, como se formam, como surge um relevo, certo? Então, primeiro de tudo, como é que eu defino o relevo? O relevo é tudo aquilo que forma, que dá forma à superfície terrestre. Seja o relevo externo, o que a gente visualiza nas montanhas, nos planaltos, nas planícies, nas áreas depressivas, seja o relevo marinho, o relevo interno. Esses elementos, eles se formam através da ação de dois agentes. Agentes internos, os chamados agentes endógenos, e os agentes externos, os chamados agentes exógenos. Entendeu aí? Interno, externo, endógeno, exógeno, beleza? Bom, além disso, toda vez que a gente fala de relevo, a gente tem que ter no cabeção algumas coisas. Essa ideia de relevo, ela corresponde a esse conjunto de formações apresentados pela litosfera ou apresentados na litosfera. Essas formas são definidas pela estrutura geológica, e essa estrutura geológica combinada com as ações de dinâmica, dinâmicas essas internas e dinâmicas externas do planeta Terra. Tá? Toda vez que a gente pensa nessas características, que a gente organiza na nossa cabeça, no nosso cabeção, essas ideias, eu tenho que entender que esse conjunto de formas da crosta terrestre, ela se manifesta desde o oceano, do seu assoalho, do seu fundo, até as camadas emersas, até as camadas externas. E essa apresentação, essa organização, ela se dá pelas chamadas forças endógenas, internas, e pelas forças exógenas, externas. Beleza? Joinha? Então vamos dar uma continuidade aí, vamos seguir o nosso fluxo, seguir a nossa brincadeira. Espero que você esteja amarrando aí. Toda vez que a gente fala dessas forças endógenas do relevo, a gente vai estar falando dessa formação, dessa criação, desse gênese do relevo. Como é que ele se forma, como é que ele se organiza, como é que ele, entre aspas, nasce para a gente. A gente vai ver três fatores. O tectonismo ou diastrofismo, tá? Que é o principal criador ou construtor do relevo. Ele atua de uma maneira bem mais lenta, a gente não consegue visivelmente ver essa ação tectônica diastrófica, tá? Ele ocorre de duas formas, ou através do chamado tectonismo horizontal, ou orogenético, a orogênese, ou através do tectonismo vertical, ou epirogenético, epirogênese, que a gente vai dividir ainda essa epirogênese de duas formas, diáclase e paráclase. A gente tem depois os chamados abalos sísmicos, comumente chamados de terremotos, e a ideia do vulcanismo. Tá? O primeiro continente do planeta, o primeiro grande continente historicamente conhecido é a Pangeia, certo? Esse primeiro continente, devido ao movimento de placas tectônicas, devido ao que a gente, num primeiro momento, vai chamar de deriva continental, ele vai se separando, né, ao longo da história geológica, e existem algumas explicações, algumas argumentações para indicar essa separação. Argumentações paleoclimáticas, argumentações geológicas, argumentações morfológicas, argumentações paleontológicas. Quando você consegue, através da história e através da observação das rochas, dos fósseis, das mudanças climáticas,
interpretar que essa deriva dos continentes realmente existiu. Quando eu consigo entender essa movimentação, essa deriva dos continentes, eu começo a entender que o continente X, assim como os demais continentes do meu planeta, eles se movimentavam e ainda se movimentam. Mas como isso acontece? Aí é facinho. A gente deixa de pensar numa ideia de deriva de continentes, porque quando eu falo de deriva, eu estou simplesmente dizendo que o continente se movimenta de um lado para o outro, e eu começo a pensar num movimento contínuo das placas tectônicas. Esse movimento, como já foi falado, ele pode ser horizontal, ele pode ser vertical, ele pode ser, se eu olho aquela linha imaginária do Equador, ele pode estar acontecendo sobre o hemisfério norte ou sobre o hemisfério sul, esse deslocamento de continentes, certo? Então, esses movimentos, eles vão ocorrer o tempo todo, mas, como eu já falei, nós não sentimos, nós não observamos. E como é que acontece o tempo todo? Como é que o planeta ele está se movimentando, os continentes estão se movimentando e a gente não nota? Que é isso? Que presepada é essa, diria o Matuto? É através das chamadas correntes de convecção de magmas. Essas correntes de convecção magmática, que também são chamadas, primeiro nome para você colocar no seu futuro filho, na sua futura filha, astenosfera. Corrente de convecção do magma ou também astenosfera. O que é isso? O magma ele está se movimentando o tempo todo. Ele está reagindo, ele está superaquecido ali no interior da Terra e ele vai gerando vibração, ele vai gerando movimentação. É como aquele ritmo, aquele som que a gente vê numa caixa de som, uma caixa acústica, e a gente consegue ver ela gerando, produzindo vibração. Então, vamos imaginar que esse movimento, essa corrente de convecção acontece de maneira similar no solo, através da força magmática, através da força do magma. Essa força magmática, ela vai gerar para a gente três formas de movimentação. As movimentações divergentes ou limites divergentes, as movimentações convergentes ou limites convergentes e as movimentações ou limites transformantes. Toda vez que eu falar de uma movimentação divergente, ou seja, a rocha ela vai se afastando, o continente ele vai se afastando, eu vou enxergar quatro características, perdão. Distanciamento entre os continentes, cada vez mais isso vai sendo notado, cada vez mais isso vai ficando visível. A abertura de uma fenda, essa fenda a gente vai chamar de Rift Valley, tá? Um bom nome, presta aí, atenção. Você que vai virar dono de condomínio, vai virar empreendedor, empreiteiro, olha aí, condomínio residencial, Rift Valley, minha gente, show de bola. Já dá para ganhar dinheiro com a geografia, tá vendo aí? Expansão do fundo dos oceanos, porque à medida que você abre o continente, você vai criando uma abertura no fundo, você vai expandindo esse fundo, e a formação das chamadas dorsais. Repetindo, distanciamento entre os continentes, abertura de uma fenda chamada de Rift Valley, expansão do fundo do oceano, formação das dorsais oceânicas. Quando a gente tem o oposto, quando existe uma convergência entre placas, e a gente só vai falar de divergência e convergência, tá? A gente tem três elementos. Destruição da crosta terrestre, que a gente vai dar um outro nome, subducção, certo? Uma parte vai literalmente engolir a outra, intensa atividade sísmica e intensa atividade vulcânica e formação de fossas oceânicas e surgimento de cadeias montanhosas. Repetindo, destruição ou subducção da parte da crosta terrestre ou de parte da crosta terrestre, intensa atividade sísmica e ou vulcânica, formação de fossas oceânicas e cadeias de montanhas, tá? Quando eu não tenho essa ideia do distanciamento,
né, da divergência dos continentes ou da divergência das placas, e eu tenho, na verdade, aí a convergência das placas, eu vou ter dois produtos. Eu vou ter os chamados dobramentos. Esses dobramentos, eles podem ocorrer num movimento específico chamado movimento orogênico ou orogenético, tá? Um bom nome para filhos aí com vocês. Esse movimento acontece de forma horizontal na nossa litosfera. Então, eu vou ter um achatamento da rocha, um encontro dessas rochas, e essa rocha ela vai se dobrando, porque ela tem essa possibilidade, entre aspas, essa flexibilidade, ela tem uma resistência a forças internas menor. Se tem essa possibilidade, a gente vai ter um dobramento da rocha. Isso não acontece quando a gente tem uma fratura da rocha, por exemplo, tá? Esses movimentos de dobramentos, eles ocorrem em eras geológicas diferentes, pré-cambriana, cenozoica, e são formações que ocorrem em terrenos geralmente mais jovens. Ou seja, não acontece no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele vai ter um terreno, um solo, ó, antigaço, velho. Ah, como é que eu sei que o Brasil ele tem um terreno antigo, um solo antigo? Porque o meu terreno, o meu solo, ele é composto apenas de montanhas? Não. Ele é composto de planaltos? Sim. Ele é composto de planícies? Sim. Ele não é composto de montanhas? Não. E por quê? Por cargas d'água, a gente vira e mexe e vê alguém dizendo assim, ah, naquela montanha no Brasil. O cara diz isso porque é vício de fala. Mas no Brasil não tem montanha. Nós temos planaltos, planícies e depressões, depressões absolutas e depressões relativas, certo? Então, a ideia de dobramentos, montanhas se dobrando ou áreas de relevo se dobrando, não acontecem no Brasil. Já os falhamentos, galera, a gente vai ver o quê? Um terreno que tem uma rocha muito mais resistente, muito mais firme, dura, contudo, essa firmeza, essa dureza da rocha vai fazer com que ela se quebre. E ao se quebrar, em vez de se dobrar, a gente vai ter ou uma rocha só erguendo-se e a outra infiltrando-se, ou simplesmente aquilo que a gente vai chamar de fratura, de falha, de fissura. Esse movimento ele acontece de forma vertical. E esse movimento vertical é chamado de movimento epirogênico ou epirogenético, certo? É um bom nome para filho, né? Epirogenético. Olha só, a família epirogenética chegando. Bom, guardem aí, talvez vocês possam usar algum dia. Quando a gente fala dessa fratura, quando a gente fala dessa quebra, a gente vai ter duas formas, tá? Ou ela acontece de forma falha ou paraclásica, que a gente vai dar o nome de paráclase, certo? Ou ela vai ter uma forma diáclase ou fissura. Então, paráclase ou diáclase, dois nomes bacanas também para filho. Paráclase, falha, diáclase, fissura. Beleza? Joia? Falhamento, como é que a gente chama? Como é que a gente apresenta? Como é que a gente organiza? A parte mais alta do falhamento, ela vai ser chamada de pilar ou host. Ou host. Você, quem sabe, você faz a escolha. O matuto vai dizer host ou host. A parte mais baixa é uma fossa tectônica ou graben. Matuto, graben. Certo? Então, a gente vai ter essa divisão aí, essa separação. Quando essa fratura ela acontece numa ideia de desnivelamento, a gente vai chamar de diáclase, certo? Bom, os chamados abalos sísmicos. O que é um abalo sísmico? Comumente chamado de terremoto. É um tremor, minha gente. Vamos trocar bem em miúdos aí. Esse tremor ele acontece através dessa movimentação, dessa força natural que ocorre no interior do nosso planeta. Essa movimentação que vai acontecer em uma profundidade, que vai variar muito, pode ser uma profundidade
mais próxima da nossa superfície ou mais próxima do magma, tá? E essa movimentação é uma liberação de onda sísmica. Essa liberação, ela quando chega na superfície, nós chamamos ela de epicentro. Mas o local de onde ela sai, nós vamos chamar de hipocentro. Filhos gêmeos, olha só, gêmeos idênticos, meninos, menino e menina, tá? Então, eu vou ter a menina, a epicentro, e o menino, o hipocentro. Fechou, amarrou, bonitinho, perfeito, sem sofrimento nenhum, certo? Quem é que vai avaliar a magnitude, a potência, a força desse tremor? A força desse abalo sísmico é uma escala que nós poderemos chamar ela de escala de Richter, escala Richester, escala Richter, vai depender da matutagem de onde você vem. A escala de Richter é a mais utilizada para avaliar essa ideia de abalos sísmicos, ou como comumente nós chamamos, terremoto. Quais são os principais impactos, as principais consequências de um terremoto? Tá? Vamos aí trabalhar 5 delas. A própria vibração do solo, e essa vibração, diga-se de passagem, ela é muito rápida. A gente não vai ter uma vibração, um tremor de terra de 10 minutos. Não, ele vai demorar segundos, 1 minuto, minuto e meio, vai durar um tempo muito reduzido. A abertura ou falha do solo, deslizamentos de terra. Muitas vezes a gente acredita que deslizamento ele vai acontecer exclusivamente em áreas de chuva, não é verdade. Podem ocorrer tsunamis, se for próximo de áreas oceânicas, ou se esse terremoto, na verdade, vier a ser um maremoto, ele se inicia, o seu hipocentro acontece numa área próxima do oceano. Então, a gente vai ter um tsunami. E o mais, assim, mais punk, velho, mudança de rotação do eixo da Terra. Mudança de rotação da Terra. Né? O eixo sendo alterado. Tudo isso já aconteceu, certo? Então, imagina a potência, a força que existe dentro de uma ideia de abalo sísmico. E, para encerrar, a gente vai falar sobre a ideia de vulcanismo. Tá? A gente para esse momento por aqui. O que é que a gente vai chamar de vulcanismo? Todo e qualquer fenômeno geográfico, toda e qualquer ideia geográfica relacionada com o extravasamento do magma, a atividade vulcânica que vai sair do interior da Terra, do nosso bendito planeta, e vai chegar na área de superfície. O magma, ao sair do manto da Terra e extravasar, ele se transforma em lava, ele recebe um outro nome, um outro batismo. É aquela história de Simão, filho de Jonas, que se torna Kéfas, se torna Pedro. Tá? Literalmente, a gente vai ter a rocha magmática, ela se transformou numa rocha justamente porque ela resfriou, ela mudou a sua característica, a sua composição. E aí a gente vai ter 3 tipos básicos de vulcões. De um modo geral, elementos. Vulcões de rompimento ativo, inativo ou extinto. Como é que se forma a estrutura, a característica vulcânica? Eu tenho a câmara magmática, está lá embaixo, está fervilhando, está com magma ali doido para ser liberado. A rocha, a chaminé, a base, o depósito de lava, quando já está mais próximo da superfície, depois quando chega na superfície. A área de fissura, camada das cinzas que são emitidas pelo vulcão, o cone, a camada de lava emitida pelo vulcão, a garganta, um chamado cone parasita, que é uma quebra, uma fissura para uma outra linha, para uma outra margem daquela camada principal, daquela base, daquela chaminé principal, o fluxo da lava, a direção da lava, a ventilação, a cratera e a nuvem de cinza. Essa é a estrutura que a gente tem em relação a essa ideia vulcânica. Para encerrar, junto com a ideia vulcânica, a gente vai falar sobre agentes externos ou exógenos do relevo. Basicamente são 3: intemperismo, erosão, sedimentação. Tá? Toda vez que eu falar de agentes exógenos, eu tenho que lembrar que são agentes modeladores, são agentes que alteram a chamada feição externa do nosso planeta.
são eles que vão dar essa cara nova, essa roupagem. Quais são os principais agentes externos, exógenos do planeta? Aí eu vou ter o próprio intemperismo, a erosão, a sedimentação e como é que eles funcionam. Como é que esses agentes atuam? Rios formando as áreas de planície através de fluxos fluviais e criando deltas, certo? Então, ele vai levando o sedimento, ele vai arrastando o sedimento ao longo do seu percurso, ao longo do seu caminho, que pode ser para um outro rio, um rio maior, pode ser também, geralmente, para os oceanos. As chuvas, enxurradas que são provocadas, que acabam desgastando, consumindo o solo e podem provocar as chamadas vossorocas. Aqui na região Nordeste, a gente não tem muito isso, não. Em livros didáticos, por exemplo, a gente vai ver muita imagem de vossoroca na região sul do nosso país, o que é interessante. A gente não tem essa ideia aqui. E no que diz respeito aos mares, as águas oceânicas elas vão servir como elementos de construção e destruição. Tá? É um trabalho contínuo que constrói e destrói elementos. Esse impacto, a salinidade dela, então eu vou ter essa brincadeirinha. Ação do vento, que pode tanto ser construtiva como pode ser destrutiva. Quando eu falar de ação construtiva, eu vou estar falando de surgimento de dunas e o solo de lós, tá? E quando eu falo de ação destrutiva, eu vou estar falando de deflação, os ventos que ficam varrendo a areia e vai servir como a lixa, vai fazendo a limpeza, o lixamento de um ambiente, ó, todinho, uma lixa bonitinha, arrumadinha. As geleiras, uma erosão glacial e também o acúmulo glacial, que são as chamadas morainas ou morenas glaciais. A erosão glacial é uma formação de vales que pode ser em V ou ainda pode ser em U, certo, galera? Bom, minha gente, então, quando a gente pensa em intemperismo, a gente tem que lembrar que o intemperismo ele vai ter um outro nome também, meteorização. Geraldo, tem alguma coisa a ver com meteoro? Não. Meteorização ou intemperismo é um processo, é um conjunto de processos que vão desgastar, que vão alterar, que vão decompor a rocha. Essa ação, esse conjunto de processos externos, ele vai acontecer de forma física, de forma biológica e de forma química. Quando eu penso de forma biológica, eu vou estar falando da ação dos seres vivos, vegetais e animais. Alguns autores colocam o ser humano como um elemento à parte, mas, de um modo geral, a ação humana entra nessa brincadeira também. O agente químico é quando a gente tem uma constituição alterada, uma aquosa, geralmente sendo alterada, mudando um perfil, mudando uma caracterização. Como assim, Geraldo? Vamos imaginar uma rocha que tenha água continuamente nela. E aí, por conta de uma ação vulcânica, por conta de uma acidez a mais, essa água ela vai começar a mudar o desgaste que essa rocha vai sofrer. Tá? E a ação física, basicamente, é uma ação mecânica. Eu posso ter a ação da água, o impacto das águas sobre uma rocha, sobre o solo, sobre o relevo. Eu posso ter o vento, que vai estar impactando o tempo todo. E eu posso ter a ação dos ventos, tá? A ação da temperatura, que vai ser alterada e vai fazer com que o solo, a rocha, o relevo, seja alterado também e tenha o desgaste desse ambiente. Copiou? Guardou? Gravou? Aí a gente vai agora para a ideia da erosão. Basicamente, o que é uma erosão, minha gente? Uma erosão é um conjunto de processos de modelagem. A gente pega um ambiente e a gente transforma, a gente modifica, a gente tira o relevo de um ambiente e a gente vai transportar esse relevo para uma outra área. Então, toda vez que eu falar de erosão, eu tenho que me prender a uma paisagem modificada que teve o seu relevo, que teve o seu solo transportado para um outro espaço. Esse transporte de solo é chamado, é denominado de sedimentação. É quando você vai ter uma área onde o material foi depositado. Então, eu tenho um conjunto rochoso aqui, esse conjunto rochoso recebeu a ação intempérica, a ação de meteorização, e ele mudou, se deslocou, foi transportado para uma área sedimentar. Foi levado para uma área que a gente vai chamar de depósito sedimentar.
Copiou? Beleza? Na paz, na boa, sem problema nenhum. Próxima aula, formas do relevo continental. Certo, minha gente? Um cheiro no cabeção de vocês. Em té. Fui!